todo o título, né, desses contos, desses ditos e feitos de Jesus, aqui já informa muita coisa. O obsidiado é a condição de alguém, é a história que tem alguém que está na condição de um obsidiado. E Gerazeno demonstra a região de onde ele é, de onde ele mora. E essa história, eu acredito que como todas, né, mas essa nos mobilizou uma emoção diferente, que foi aquela emoção que eu senti de um povo que expulsou Jesus, mas que certamente iria se arrepender depois, né? E isso faz a gente fazer um paralelo das nossas vidas, né? Em muitos momentos a gente realmente expulsa, a gente não quer olhar. E certamente, como nossa fatalidade é a luz, como nossa fatalidade é a plenitude, em algum momento a gente se reconcilia, a gente sente o auto-perdão e a gente se reabilita com a lei. E essa história foi justamente depois daquele acontecimento, onde Jesus e os discípulos estão atravessando o Tiberíades, o mar da Galileia, e no meio lá do mar acontece aquela tempestade que estronda tudo, o mar fica revolto e Jesus segue dormindo, tranquilo. E quando ele desperta, depois de todo mundo já estar desorientado, depois de todo mundo já estar, né, assustado com a tempestade, ele levanta simplesmente com a autoridade moral que lhe cabe de governador do planeta, desse orbe das nossas vidas, e faz cala-te, serena-te, e tudo tranquiliza. O mar serena, a tempestade para, e aí os discípulos, que homem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Foi justamente depois desse acontecimento, porque eles estavam saindo de Cafarnaum, que é na Galileia, a gente olha ali no mapinha que a gente botou atrás do livro, e indo para a região além, que é a região de Decápolis. Decápolis porque é composto por 10 cidadezinhas, são cidades gregas, é um casario diferente, arquitetura diferente, porque não é uma arquitetura do lado de cá, uma arquitetura grega, própria, mais rebuscada, diferente. E em uma cidade especial, que é a cidade maior daquela região, que se chama Gadara, mas tem outro nome. Gadara, é uma confusão isso. Gadara, ou Gersesa, ou Gerasa. Por isso que Gerazeno, né? E aí, que não é Genezaré. Não, parece. Pois é. Não é Genezaré. Não tem nada a ver com Genezaré. Parece, mas não é não. E aí o que acontece? Chegando a essa região, existe um objetivo maior. Como em tudo que Jesus faz. Tudo Jesus faz com propósito. Até a natureza, né? Até como a gente analisou, o momento do dia, se é de manhã, se é de tarde, se é de noite, até as estações, se é verão, se é primavera, né? Nesse dia em especial, eu não sei se vocês repararam, foi no amanhecer. Mas ele atravessou o mar na madrugada e chegou em Gadara no amanhecer. E ele foi para encontrar alguém. Interessante que ele foi para encontrar alguém. E aí, chegando lá, a gente vai lendo aos pouquinhos para a gente entender a história toda, né? Então, a Amélia traça como é que estava o mar na época, mas ela faz um recorte, porque ela vai e volta no tempo, percebe? Ela faz o primeiro recorte
do momento que Jesus está saindo. Há muitos filmes que a gente assiste, às vezes não tem isso? Os filmes fazem um recorte do futuro para poder depois, no recorte do futuro, apresentar a história. Aí vem um clímax e depois o filme volta. E a Amélia faz isso, ela faz essa brincadeira com a gente, recortando e voltando. Então ela mostra o momento onde Jesus está indo embora, no início. Aí ela diz que era o mês de Kislev. E é interessante que o mês de Kislev não é habitualmente como o nosso, né, calendário. É um mês que se refere a 2 meses aqui, que se refere a dezembro e janeiro. Então, Kislev, para aquela região da Palestina, é dezembro e janeiro. Então, ela traça que é o mês de Kislev e ela mostra que nessa região de Gadara é muito característico o relevo. E o relevo diz muito, interessante que o relevo diz. Porque quando ela fala da Galileia, de Cafarnaum, que os discípulos, a maioria era da Galileia, ela diz a Galileia é bucólica, tem flores, é perfumada, é esverdeada. Mas quando ela fala de Gadara, ela diz que é uma penedia, ou seja, um paredão de pedra. E esse paredão é sem cor, sabe? Como é que ela usa aqui? Pedras surradas, viciosas, é uma encosta negra, sem cor, nada. Dir-se-ia um solo ingrato, onde nada medra, à exceção de espinheiros e cardos silvestres. Ou seja, até o relevo e a vegetação demonstra a psicosfera do lugar, um solo ingrato. Então ela está retratando a vegetação, mas quando ela fala um solo ingrato, ela quer falar das pessoas de lá. Ela está retratando as pessoas que moram em Gadara. E aí ela fala que no alto está um magote de homens, mulheres e crianças, alongando os olhos para o mar, olhando o mar, e ao longo vê um barco deslizando suavemente, e aí já é Jesus retornando para Cafarnaum, depois do que aconteceu aqui em Gadara. Então eles estão em cima da pedra, olhando o mar e vendo Jesus retornando. É interessante essa descrição. Na popa, a figura de Jesus assemelha-se a uma exclamação de dor. Então Jesus está à frente do barco e a figura dele assemelha-se a uma exclamação de dor. E aqui mostra o homem Jesus, né? Aqui mostra a humanidade daquele que acolhe no coração as emoções do momento. E aí, hoje, fazendo um áudiozinho que eu faço todo dia de manhã, eu estava refletindo sobre isso. Por que essa exclamação de dor? Jesus foi expulso desse lugar com os 12. E todo mundo ama pertencer. Pertencer é uma qualidade biológica, né, de seres humanos, mas animais humanos, digamos assim. A gente quer pertencer. Pertencer vai garantir que a gente tenha segurança, que a gente tenha sobrevivência. Lembra do homem das cavernas ali nas savanas, que precisa estar ao lado do seu grupo, do seu bando, porque se ele ficar separado do grupo, ele vai correr risco, ele vai correr perigo. Então a gente traz essa informação do pertencimento no nosso cérebro mais primitivo, aqui na base, né? E as emoções aqui na frente. Mas aqui na base, o impositivo do corpo é pertencer para sobreviver. Então, se em algum momento da nossa existência nós somos excluídos, nós somos abandonados,
nós não somos vistos, nós não somos validados nos nossos sentimentos, nós sentimos muito forte essas emoções, porque a gente quer pertencer, é da criatura humana. E nesse momento, Jesus e os 12 foram expulsos. E aqui, Amélia diz que essa programação já tinha acontecido desde antes, né? Que ele precisava ir para aquela região para difundir a mensagem, as boas novas, que era de costume se fazer. Lembra que não é uma região, ali naquela região, é interessante, a Amélia traz outro recorte de outro livro sobre essa região, eram pessoas que eles criavam porcos. Os porcos eram a sobrevivência, os porcos eram o que garantia a economia local. A criação de porcos era tudo, girava em torno de tudo ali, era o que mantinha aquela sociedade. Só que, vamos lembrar que judeus comem carne de porco? Não. Já tinha uma dificuldade ali. Jesus e os 12 são judeus, estavam indo para aquela região. Aí chegando lá, ela diz assim, o povo era seu rebanho, Amélia disse, para esse rebanho viera dar a vida. Era todavia necessário que as ovelhas conhecessem o pastor, a fim de poder identificar-lhe a voz, obedecer-lhe ao chamado. Gerasa não recebera, embora o tom festivo com que anunciasse a chegada e a oferenda preciosa doada ao acercar-se dos seus limites. Os gerazenos comerciavam com porcos e preferiram os suínos a eles, o amigo que desejavam ignorar. Gerasa os sulcara para uma grande dor. Ou seja, foram expulsos, aconteceu uma coisa com os porcos e eles preferiram os porcos a ter Jesus com eles. Jesus, chegando em Gerasa, alguém ouviu os passos de Jesus, né? Era uma pessoa excluída da sociedade. Então vamos imaginar, dentro da nossa perspectiva, quem são os excluídos da sociedade, né? Era uma pessoa tida como endemoniado, obsidiado. A família era um desgosto para a família, porque ele colocava em evidência a família. Era alguém que vivia à margem da sociedade e era alguém que vivia um processo de obsessão muito forte, a ponto de ele perceber, quando ele voltava à lucidez, que ele tinha escoriações e que a boca dele tinha gosto de sangue, para ver como os espíritos o subjugavam. E ele vivia nos arredores, excluído, em tumbas, saindo, dormindo e acordando em tumbas, e vivia entre os porcos, aproveitando dos restos dos porcos para sobreviver. Essa era a situação daquele homem. E para a gente, os excluídos da sociedade, Joana de Ângeles fala muito sobre os invisíveis, né, do caminho. Pessoas que a gente finge não ver, né? A gente fez recentemente aquela atividade em Rego Barros, eles são excluídos, são pessoas excluídas. Provavelmente muitos na condição dela, só que estão medicados, né? Estão ali sob controle. E para a sociedade, como é um problema, não sabemos lidar com as diferentes condições de saúde mental,
E a gente faz isso. Arranja um lugar, coloca lá, acredita que a gente dá todas as condições que estão bem. E nós estamos sob controle. Será? Só que agora não vai mais existir isso, né? Como que vai ser dessas pessoas que continuam sendo excluídas? O que será? Incluir uma pessoa dessa Eles são esquecidos. na sala de aula, na sociedade que ninguém aceita e que não tem para onde ir também. Não tem mais o hospício, não tem mais a escola. Como é que faz? Essa questão da inclusão é necessária, mas é muito. A gente tem que incluir muito. Ainda mais, falando assim, em sala de aula. Nossa, tipo assim, a inclusão pô, legal, todo mundo vamos incluir, mas como? Porque. Na teoria é muito boa, né? Muito É boa. teoria muito coisa. Na teoria é muito boa. A exclusão começa na família. Sim, sim. E aí chega na escola, fica mais difícil, na sociedade não consegue. Com essa história do presídio, eu acabei levando uma lambada para reflexão. Porque todo mundo comentando, né? E agora? Presídio, Conceição? Ué, você não é espírita? São também excluídos. Como que você está reclamando que eles também precisam de uma casa? E aí? Mas eu acho que isso aí Toma, é né? uma outra situação. Eu tava vendo. Não, eu sei que é uma situação, mas Não, se a gente olhar para esse pessoal que vive no presídio, que está aí fazendo, que não cabe a gente julgar, que a gente não sabe, aqui vieram, né, com que missão vieram, são pessoas que são irmãos, que nós somos, né? O Nós fato temos um é, pai e somos todos irmãos, independente da conduta de cada um, nós somos irmãos. o fato é que, invisível ou não, Jesus foi até ele. Jesus atravessou o mar. Jesus enfrentou uma tempestade com os 12 tremendo na base, né? Chegou lá, certamente poderia saber que seria rejeitado, mas foi para ele em especial. Então é muito interessante isso, porque a gente acredita que os excluídos, os invisíveis, é como se tivessem a própria sorte, que não são vistos por ele. Mas em muitos momentos da nossa vida, a gente já se sentiu assim. Eu tenho certeza que se eu perguntar a cada um aqui, vai dizer uma situação de dor onde se sentiu extremamente excluído. E dói. Dói não. Se sentir excluído de lascar. De lascar. Então Jesus foi para dignificar esse homem. Aí tem um diálogo, né? Alguém perguntou, não, aí a Amélia ainda está falando do pessoal que está em cima da pedra observando Jesus. Olha o diálogo deles. Quem era? Não sabemos, respondeu outro. Porque nos queria falar, trazia-nos algo, não indagamos, nem mesmo o deixamos falar. Que desejaria de nós? Não podemos atinar. Talvez tenha sido melhor expulsá-lo de nossos sítios como fizemos. Talvez. Ou seja, em outras obras, Amélia vai falar que essa expulsão não foi assim uma expulsão simples, não, foi uma expulsão de violência. Sai daqui. Eles usaram de violência para com Jesus e os 12. Né? Esse cara aí, eles não vão em cima dele. Não. Mas pelo fato de estar expulsando, pelo fato de ser judeu. Não, eu vou chegar lá. Por que Não, eu estava ele expulsando? expulsou por causa que os porcos não resistiu à energia. A gente vai chegar lá. Né? Vai chegar o ponto. Parecia-se com um rabi desses que andam pela Galileia, e ainda fizeram chacota. Que nos pode oferecer de bom a Galileia? Né? A gente faz isso, gente.
A gente faz, né? Tem um lugarzinho que a gente não gosta. Ih, fulano é de tal lugar. A gente já torce o bico. Sua amiga. E o marido dela era sergipano. E aí, tudo quanto era sergipano, se ela ouvisse dizer, o vizinho é sergipano. Nasce é sergipano. Pare com isso, não é sergipano, eu já sei que esse povo é. Você sabia o que a gente fala do Bahia. A baianada, né? Eu já sei, mas deixa quieto. E aí, o que é que pode vir de bom da Galileia? Revidou, rabioso, um representante da cidade. O que podemos afirmar são os prejuízos que ele nos deu. E onde se encontra o endemoniado? Inquiriu outro. Busquemo-lo, exclamou encolorizado um jovem. Façamos-no confessar. Afinal, ele é portador de espíritos imundos e com ele podemos ser rigorosos. Tenhamos cuidado, advertiu um comerciante de porcos. Os danos do dia são vultosos. Perdemos nossas melhores varas e isso vai afetar a economia da cidade. Eu imagino que foi pouco que caiu, viu? Porque para afetar a economia da cidade foi muito pouco, né? Vara? Que caiu. Melhores varas, quer dizer, não foi uma vara só, foram várias. E é pouco que caiu Mais. naquelas pedras, né? O doente parece recuperado. Deixemos-o. O barco era um quase nada no mar. E aí a Amélia diz, os gerazenos voltaram à cidade, a 2 quilômetros dali, onde se erguia o casario de arquitetura grega. Jesus e os discípulos retornavam a Cafarnaum. Então, tudo foi muito simples. Aí ela traça a figura do obsidiado. Os jogos do prazer nos anos de perdição levaram-no àquele estado. Atormentado, engraçado. Os jogos do prazer no ano de perdição levaram-no àquele estado. Aí isso mostra o quê? As nossas brechas morais. Porque a gente oferece o que a gente tem. Se entra, é porque achou a porta aberta. E justamente através das nossas brechas morais é que existe o campo que a gente permite para um processo obsessivo. Porque é lei de sintonia. Eu vou me afinizar com quem sintoniza vibratoriamente com o meu padrão vibratório. Porque eu estou emitindo o tempo todo um padrão vibratório. É a minha identidade vibratória. Onde eu chego, desencarnada ou encarnada, meu padrão vibratório me apresenta. Por isso que a gente chega perto de alguém, quem é mais sensível, sente uma energia ruim, né? Fulano tem assim, fulano tem assado. Nós somos seres que vivem num mundo de ondas, né? Pensamentos e vibrações, nós somos energia. Num corpo condensadinho, né? Nós somos energia, então a gente tem capacidade de fazer essa leitura energética. Isso não é qualidade de alguém que tem grandes dons, não. Todo mundo faz essa leitura energética. E essa identidade vibratória nos apresenta. Então, se a gente tem uma identidade vibratória compatível com fraquezas morais, a gente vai sintonizar com espíritos muito parecidos com a gente. Muito parecido com a gente, né? Até acreditar, me dizes com quem andas, que eu te direi quem és. Mas é ao contrário. Me dizes quem tu és, que eu te direi com quem tu andas. É ao contrário, né? Então, assim, a Amélia traçou aqui logo de início por que a condição dele. E aí levaram naquele estado. Atormentado por forças subjugadoras, abandonaram o lar e os parentes, colocando nos lábios dos pais a taça de fezes de amarguras sem nome
desdeda dos sofrimentos. O interessante, gente, é que a condição do obsidiado é uma condição de alguém que, por brecha moral, fez uma escolha. Ele abandonou o lar, ele foi viver outro tipo de vida. A gente faz muito isso. Só que a gente faz muito isso e justifica que foi interferência espiritual. É porque eu sou médio ostensivo. Foi o obsessor. A gente transfere sempre a responsabilidade para os outros. Aqui a gente fala que é o obsessor. Nas igrejas é o demônio. Né? Eu postei um vídeo do Dr. Alexander falando sobre isso ontem. Que a gente às vezes usa a espiritualidade colocando desculpas para a nossa incapacidade de fazer um mergulho profundo e olhar o que é que tem dentro da gente, lá no nosso porão mesmo, no quartinho, aquele quartinho que a gente sempre tem em casa, que a gente coloca os bagulho tudo, né? Coloca o bagulho tudo e chega um momento que o quartinho está daquele jeito e os bagulhos vai saindo dentro do quartinho, não tem mais onde a gente botar bagulho, a gente fica desesperado, aí a gente vai ter que arrumar o quartinho. E arrumando o quartinho, a gente acha coisa perdida. Isso aqui que eu achei que estava em determinado lugar, olha onde estava. Né? A gente faz isso. E aí, achando essas coisas perdidas, a gente vai recolocando, remanejando essas coisas. E quando a gente faz aquele faxinão em casa, que alívio a gente sente, hein? Quando está tudo limpo. Eu tenho um pouquinho de problema com isso. Vocês também? Aqui na casa de vida tem. De limpar, não sei o quê. E depois que está tudo bonito, tudo clean, tudo cheiroso, aí a gente sente aquela satisfação. É isso. Então, se a gente tem uma brecha moral, e a gente sabe, viu? Geralmente a nossa brecha moral é aquilo que a gente fica recriminando no outro. É o que a gente fica apontando mais no outro. Sabe aquela coisa que a gente sempre incomoda no outro? E aí fudeu. É sempre o mesmo padrão. O padrão de incômodo que a gente vê no outro é o que está pegando na gente. Isso é uma coisa difícil da gente entender e se ver. Aceitar. Mas é muita verdade. É verdade. É muita verdade. Se a gente está... Fulano é vaidoso. Olha como fulano é vaidoso. Olha como é exibido. Olha como fala. Olha. Leva para casa que é teu. Não, eu estou falando de aqui, gente. Eu estou falando verdade. Tem uma passagem muito assim, é o espelho do outro que nos faz evoluir, né? Então, a convivência. É a convivência. É a convivência. Você convive, o que você enxerga como mal é o que você tem. Aí sabe, Agora tem que ter coragem de procurar. tem que procurar. E de admitir. É admitir. Eu ia falar. E de É mudar. muito mais difícil aceitar e admitir que aquilo que você vê no outro te incomoda do que você realmente enxergar. Você enxerga, mas o admitir não tem isso não. E outra coisa, não é admitir e ficar, ai meu Deus, eu sou a criatura mais ruim do mundo, eu sou não sei o quê. E ficar paralisado na culpa, não. Eu vou admitir, eu ainda tenho isso, eu não sou flor que se cheire mesmo, não. Eu tenho isso. E a mudança, ela acontece a partir daí, não é porque a gente quer mudar. É quando você olha para aquilo que está te incomodando, quando você admite a mudança, acontece. A gente, mas como que eu vou mudar? Mas é só olhar. É só olhar. É só olhar. Ela vai acontecer. Vai. Olhou, aceitou. Não tem uma receita, não tem uma Isso é forma. incrível, né? É impressionante. O que eu Agora- faço, gente? Não faz nada, só olha. Só olha. Só o seu Deixa Eu acho que assim, a vida, Deus quer tão pouco o nosso reconhecimento. Você reconhecer Reconhecer o aquilo, equívoco. já começa tudo fluir. Mas Você só Mas olha esse- pequenininha, né? aí, Paulinho, Frente àquela aí você situação. fala assim, a gente fala assim, você tem que olhar, você tem que reconhecer. Aí que assim, a primeira bem-aventurança é a humildade. Né?
né? Quer dizer, é a banda, se você E ainda tem outra, não é para ficar aí não, reconheceu o sonho e ficar com o negócio de Gabriela, né? Se assim, se assim. Não. Reconheceu, a gente sabe que no cosmo, tudo que vibra no cosmo é amor. No planeta e fora do planeta, que a gente não é um nada no cosmo, tudo que vibra no cosmo é amor. Se eu reconheci que eu tenho um equívoco, e equívoco não vibra amor, é sinal que com as divinas leis eu tenho uma pendência. Porque pelas divinas leis, tudo vibra amor. E se eu, através do mal que ainda existe em mim, tirei o equilíbrio da lei, interferi no equilíbrio da lei que é amor, eu preciso restituir. O equilíbrio da lei é amor. Então eu tenho a responsabilidade de restituir o equilíbrio da lei que é amor. É por isso que eu reencarnei. Isso é natural, né? É uma lei natural. Deixa vir. Eu reencarnei com essa finalidade. Não foi aqui para estar de frufru, não. Em Marcos, isso é uma lei natural, isso vai acontecer, a reparação. Agora, Querendo ou não. querendo ou não. Agora, o que a gente tem que ter é resignação. E reabilitar. Eu preciso me reabilitar com a lei. Ai, como é que eu vou me reabilitar com a lei? Pergunta a tua dor. Pergunta a dor. A tua dor vai dizer qual é o teu propósito perante a lei. O que é que mais dói em você? O que é que te inquieta mais? Pergunta a Criador. Porque o que te inquieta mais é o que você vai ter que curar nos outros. Você vai dar o que você não recebeu. Ah, mas é assim. Disse que eu sou professora de português. Hã? Fale alto. Mari está tendo insights aí, fala. Não, nada não. Então é desse jeito. E aí, traçando esse perfil do obsidiado, né? Ela narra o encontro. Concatenando os pensamentos, lembrava-se, sofrendo, da aragem fresca que envolvera e daqueles 2 olhos tranquilos e bons que o banharam de amena harmonia. Então, dentro dessa perturbação toda dele, ele viu 2 olhos tranquilos e bons e amenos, ou seja, foi só olhar. Foi só olhar para a tranquilidade, foi só Jesus olhar para a tranquilidade voltar a reinar, para a cura se estabelecer. Eu preciso muito aqui. E aí, Senhor, balbuciara nervoso, enfraquecido, empapado de suor. O que queres que eu faça? Aqui não teve botar mão, aqui não teve nada, aqui só olhou. E depois que Jesus olhou, que ele se viu em lucidez, curado, ele perguntou a Jesus: Senhor, o que queres que eu faça? Ou seja, o que é que eu vou fazer agora? Né? Eu tive essa bênção, mas tu que me deste a bênção, vai me dar todas as condições para prosseguir. Gente, é a gente. Eu tive a bênção, né? Te encontrei, Senhor. E a gente já encontrou, né? Te encontrei, Senhor. E daqui para frente, como é que vai ser? Aí Jesus diz: torna para a tua casa e conta quão grandes coisas te fez Deus. Gente, essa frase é muito simbólica. Vamos analisar a simbologia dessa frase? Não vai acabar hoje, não. Não vai acabar. Tem coisa nessa frase. Torna para a tua casa. O que é tornar para a tua casa? Voltar para dentro. Mas ao mesmo tempo tornar para a tua casa. Lembra a família,
excluído da família e tal. Às vezes, para que a gente possa prosseguir, seguir no fluxo da vida, lembra da vivência que a gente fez? Né? A gente precisa estabelecer esse cordão com a vida que vieram, que é forte dos que vieram antes. Isso não quer dizer que a gente precise conviver, sabe? A gente pode estabelecer limites saudáveis quando a coisa, né? É até melhor que isso aconteça. Mas eu preciso, dentro de mim, do meu coração, estar tranquilo com a minha casa. Eu sei que isso não é fácil. É um dos maiores desafios, né, da gente. Que a gente volta na nossa família com aqueles que a gente precisa parar arestas. Todas as maiores dificuldades que a gente precisa enfrentar está dentro do nosso lar original, né? Então volta para a tua casa e conta quão grandes coisas Deus te fez, ou seja, reconcilia com os que vieram antes. E conta, não é contar, chega lá, eu estou aqui curado, vai como eu estou, não sei o que, não. Mas contar é fazer da sua vida um evangelho vivo. Viver o evangelho. Onde quem encontre com você, sabe? Olhe e diga, fulano realmente não é mais o mesmo. Porque isso a gente vai precisar fazer até para a nossa liberdade espiritual. Alguém tem dúvida de que a gente deixou arestas no passado e que tem gente que não é nem encarnada ainda, que estão na nossa cola? Tanto desencarnado como desencarnado, a gente tem que mostrar no dia, como Jesus fez. No dia a dia a gente tem que estar. Mas só que tem um problema. Sendo evangelho. Os encarnados, a gente até consegue mascarar, né? Aqui no centro é uma beleza, todo mundo lindo aqui. Vamos comer 1 quilo de sal junto. Chama a Ângelos aí, nessa aqui, amor. Né? Vamos comer. Vamos comer 1 quilo de sal junto. Encarnada a gente dá uma. Comer 1 quilo de sal junto. É, na Bahia a gente fala assim. Porque para comer 1 quilo de sal junto, olha o tempo que leva. Ah, tá. É uma expressão de casamento. Já não sabe de sal. Tem uma expressão aqui também no início que eu não me lembro, mas é sobre casamento. De sal e primeiro. É esse. Então, encarnada a gente dá um jeitinho, né? Aquele jeitinho. Desencarnado tem como fazer isso, gente? Não tem, não. Não tem nem que a gente quer, não tem. Aí a gente está ali, estou aqui falando, né? A primeira derrapagem lá, não é aquela que estava lá agora conduzindo estudo, ó. Falando daquele jeito. Aí, ó, te peguei. Te peguei. Então, o que é que acontece para que a gente possa ter essa liberdade? Coerência. O que eu falo, o que eu estudo, precisa ter coerência. Então eu preciso ser a mesma pessoa aqui com vocês. Vocês me encontrarem na rua, no trabalho, eu ser a mesma pessoa. Dentro de casa, ser a mesma pessoa. E o desafio maior, com a família original, ser a mesma pessoa. Porque a família original, quando você começa a empreender mudanças na sua vida, são os primeiros que vão desacreditar de você. São os primeiros que vão falar assim, não, você não é espírita? Não é espírita? Não é espírita agora? Vai. São os primeiros. Então essa coerência, que é o desafio da criatura humana, é o que vai dar a nossa identidade vibratória real. Que eu sou aqui, eu tenho que ser lá fora e tal. E aí, convencidos e em nossa cola, em nosso encalço, eles vão dizer, vou perder meu tempo se eu ficar aqui. Mudou mesmo. Mudou mesmo.
Nem chega, né? Às vezes nem vai chegar mais perto. Não chega. Não é nem chegar a ver mesmo, mudou. Às vezes acompanha até a nossa mudança. E acompanha a mudança e melhora. Porque é um mecanismo da gente também reabilitarmos com eles. Porque a gente melhorando, né? Estou aqui, estou no estudo, estou evangélico. E a lei, né? A lei de amor é muito mais. De amor. É muito mais propício que o negócio melhore pro lado bom do que pro lado ruim, apesar da gente ser mais ruim do que bom O que ainda. faz a gente mudar são as adversidades, entendeu? São os inimigos, os opositores, é que vão nos provocar a mudança. É que vão ficar o tempo todo apontando, botando o dedo na ferida. Porque o amigo pode ver você fazendo uma grande bobagem e fala assim, poxa, mas coitadinho, vai passar a mão na cabeça, vai sempre, entendeu? Agora, aquele que você tem que ter um menino com você vai falar assim, olha o que ela está fazendo. Entendeu? Aí você vai tomar aquele baque, não é? Eu vou ter que mudar isso aí. Ah, não, eu concordo com o Paulo. O amor ensina, mas o amor também ensina. Nem sempre o amor é Deus nem. Tá certo que com o nosso grau de evolução é muito mais fácil, nossa tendência é aprender pelo amor. Mas o amor também tem escola. Sim. E outra coisa, quando a gente começa no caminho de reabilitarmos com nós mesmos, fazendo esse movimento, é aí que tem prova, é aí que tem rasteira. Quanto mais você está se achando, lá É a na pegadinha, né? Como você fala, é pegadinha. Eu falo assim, aí é pegadinha. Fica ligado que é pegadinha. Eu falo isso com muitos, né? Eu estou sentindo que é pegadinha. É o avesso da humildade, né? Quando você está se achando, a humildade vai puxar. Ah, quando você está se achando, é aí que tome uma rasteira. Sabe? Que a queda vem bonita. E aí quando você levanta, vou baixar meu narizinho e vou seguir. E geralmente vem uma pancada rapidinho. Né? Rapidinho vem uma pancada. Você não sentiu ela, naquele momento vem outra. Vem outra. Melhor que você enxergue igual. Aí ele diz assim, eu não tenho ninguém. Retrucara. Os meus me odeiam pelo muito que os fiz sofrer. Deixe-me seguir contigo, que te apiedaste de mim. Não, por enquanto, não. Vai primeiro anunciar o que recebeste, para que todos saibam o que pode fazer o Filho do Homem. Erguera-se, foi um pouco como Joana de Cusa, né, gente? Né? De precisar voltar para casa, né? E ver o problema que tinha em casa. Para depois continuar com o que devia continuar. Né? Erguera-se de um salto e saíra a correr, seguido de perto pelos proprietários dos porcos que haviam despenhado no abismo. Ignorava, porém, como as coisas se haviam passado. Então, nesse processo de cura, que os porcos caíram. Nesse contexto, que os porcos saíram despencando tudo. Provavelmente um fenômeno também, né? Ele era conhecido como legião, para a gente entender o tamanho do grau da possessão. Então, assim, os porcos, os animais, eles têm sensibilidade também, né? E foi isso que aconteceu. Então, estava livre, isto sim, liberdade, gritava, explodia de felicidade, sorria. Os outros fitaram-no a medo, escutavam-no sem nele crer, embora a sanidade de que estava a mostras. Aqui outra coisa para a gente analisar. Ele foi, né? Falou com todo mundo que ele estava livre, que ele estava curado, mas ninguém acreditou. Ninguém acreditou. É quando a gente começa o caminho da mudança. Porque não adianta falar, é o exemplo. Mas não é horrível isso? Quando a gente começa um caminho de reabilitação e que aí alguém olha pra gente e diz, seu passado te condena. Né?
Foram, porém, inúteis as suas explicações, o atestado eloquente de seu juízo em equilíbrio. E quando ele se acercou da porta da cidade, receberam-no sem consideração nem respeito, expulsando em seguida, e ainda foi expulso. Foi curado, e ainda foi expulso do meio dos seus. Ele já foi uma dupla expulsão. Ele foi expulso porque já não prestava para a família, e agora ele foi expulso porque ele foi curado. Nos dias que se seguiam, ele anunciou por onde esteve a promessa do Filho do Homem. Aí o que acontece? Ele fez disso o ponto de virada da vida dele. Porque é justamente no nosso momento de extrema dor, no nosso momento de extrema dificuldade, que nós temos a capacidade de ressignificar o que aconteceu. Ele já andou por todos os caminhos escusos da própria alma dele. Ele já foi excluído pelo que ele amava, pelas pessoas que amavam o que ele amava. Ele já foi excluído pelas pessoas da sua terra. O que restava a ele? Jesus, que é tudo o que ele precisa. Então, isso a gente E precisa ele trazer. poderia desistir nessa primeira negação que ele teve. Sim, Né? Ele não desistiu. muitos desistem. Nossos irmãos desistimos. que desistiram de viver passaram por esse caminho aqui e desistiram de viver. Mas só precisavam esperar um pouquinho mais, sabe? Porque às vezes o ponto de virada chega, e o ponto de virada é o divisor de águas das nossas vidas. Porque o essencial é porque a gente ainda não percebeu isso. O essencial é Jesus. Tudo o mais que acontece, o nosso trabalho, a nossa família, a nossa vida de sociedade, tudo mais é acréscimo para a nossa convivência no mundo, porque a gente está encarnado. Encarnado tem convenções, né? A gente precisa de uma graduação, precisa de não sei o quê, um curso aqui, uma profissão, não sei o quezinho. Mas isso são só... Gente, não nos define, nos habilita para realizar algo aqui no plano da matéria que a gente necessita mesmo, que a gente está encarnado. Mas não nos define. A gente precisa parar de também apresentar as pessoas nos movimentos cristãos por seus títulos. O que é que isso diz, gente? Só diz um pouquinho que a pessoa é habilitada naquela área, estudou mais um pouquinho naquilo, e que talvez tenha um conhecimentozinho que pode. Mas para levar a mensagem de Jesus, precisa. Precisa mesmo. Então são coisas que a gente fica materializando algumas coisas, né? E a gente faz isso, viu? Vem dizer que não faz, não, que a gente faz. A gente, quando quer colocar alguém, né, acima, a gente não fala, ele é um homem de bem, e agora ele faz um trabalho assim, assim. Olha quantas vidas reabilitou, né? Teve uma história difícil, mas a vida dele é uma vida que ele dignifica e tal. Aí quando a gente quer botar alguém, não, fulano é não sei o quê, tem doutorado em não sei o que da onde, fez pós-doc em não sei da ondezinho, tem tantos livros publicados, a gente faz isso. Mas isso tudo aí, crescimento intelectual ajuda? Claro, a gente somos espíritos, né? Nós crescemos em sabedoria e intelectualidade. Mas isso basta, gente? Não basta. Não basta. Porque se a gente tiver o maior título do mundo, as maiores produções acadêmicas do mundo, o látis infinito. Eu posso falar, né? Se tivesse todo mundo, mas não tivesse que botar sabor. Ou nada. Né? Porque tem gente que se define pelo látis. O látis infinito. Pode ter toda a intelectualidade, todo
com meu ex-marido, e o irmão dele tinha uma mediunidade muito ostensiva. E aí, antes de começar os tratamentos, eu tinha um tio que ele tinha recém-desencarnado. E ele era um cardiologista. E na cidade, lá no interior da Bahia, era um cardiologista muito respeitado, né? E ele tinha recém-desencarnado. E aí, por eu médium, a gente atrai, né? Aí nesse lugar, esse meu cunhado, né? Eu disse, tem um homem aqui. Ele é igualzinho a seu irmão, ele não conhecia. É assim, assado, a altura assim. E ele está tão nervoso aqui na fila para ser atendido na casa espírita, e ele fala o tempo todo, mas eu sou médico, ele está gritando para todo Igual a da mundo. Luiz. O da Luiz chegou assim. Eu sou médico, né? E aí eu fiquei triste, assim, né? Naquele momento, eu fiz assim, poxa, ainda a gente, né? Com as nossas prerrogativas da matéria, querendo levar isso para o mundo espiritual. No nosso lar tem no nosso lar Nosso tem lar. Na Das uma passagem, né? Tá todo mundo numa sala esperando. Sim. E, né? E ele Isso acha que ele é acontece. médico e que ele podia passar na frente de todo mundo. Isso acontece muito. Porque a gente vai desencarnar como a gente está, gente. Porque ninguém sabe aqui quando é que vai desencarnar. Ai, como é que eu vou estar quando eu desencarnar? Como é que você está agora? Não é Onde eu assim? vou? Pra onde eu vou? Para onde é que vai? Como é que você está agora? Se pergunte como é que você está agora, vibratoriamente, emocionalmente. Não estou bem para desencarnar. Vamos esperar um pouquinho. Mas espera um cadinho para eu me ressignificar. Aí todo Mas mundo, começa agora, começa hoje, gente. Não começa amanhã, não. Eu vou pro. todo mundo quer moratória, né? Eu escutei. Todo mundo quer moratória nessa hora, né? O programador é a parte que a gente conhece. Gente, a gente fica, eu quero mais tempo. Eu não devia ter ido agora. Eu tinha tanta coisa para fazer. Mas por que não fez? Você não fez. Porque algumas pesquisas, né, dessas pessoas que estão em situação de doença com cuidados paliativos, né, condições em cuidados paliativos, a gente vai perguntar para essas pessoas, eu devia ter feito isso. É a música do Titãs, né? Devia ter, não vi mais, epitáfio, né? É isso. Chega lá, eu devia ter ousado um pouquinho. Eu devia ter saído da minha zona de conforto. Eu devia ter enfrentado aquela situação porque era pelo trabalho do bem. E em nome de Jesus eu estava ali atuando. Mas o meu orgulho, o meu egoísmo, para ficar bem na fita, para não contrariar, para dar uma de evoluído, eu não me posicionei. Perdeu uma grande oportunidade, sinto muito. É assim que vão dizer pra gente. Márcio, muito mal falou aqui. Normalmente a gente vai assim, pô, estou preparado para desencarnar agora. Não, eu preciso de mais um tempo, né? Eu preciso de mais um tempo para poder melhorar um pouquinho. Aí eu falo assim, qual é o tempo que eu coloco na minha vida para poder melhorar? Para poder me conhecer, para poder... Qual o conhecer, investimento que você faz de tempo naquilo que eu levo, naquilo que eu vou levar. no que é de vida eterna? Qual o investimento que você faz do seu tempo no que é de vida eterna? Para a gente, né? Porque o que vai lhe dar destreza, no mundo fica achando que é título, que é oportunidade, que é o trabalho, que é a posição social, que é quem indica, que você perdeu a oportunidade no Nós estamos tão, vamos dizer assim, enterrados nesse lamaçal de sentimentos, de conquistar esses títulos, de ter. E
esquecendo de ser. Sim. É isso. E adoecendo. E aí a gente sabe disso, mas daqui a pouco a gente está tropeçando De ali na novo. frente, de novo e de novo, com Não, relação a essas coisas. E isso daí, realmente, se falou. A gente tem que ser tocado, a gente sai dessa zona de conforto nossa, de achar que nós estamos aqui para isso. Isso é necessário, né? A gente precisa dessa sobrevida aqui. Mas se a gente parar aqui todo mundo agora e se perguntar, eu não vou porque eu tenho que fazer não sei o que, eu não vou por causa disso, eu não posso por conta disso hoje, a gente está voltado para o que não vai nos dar uma vida futura, espiritualmente, né? E estamos aqui, ó, dentro da lamaçal já desde aqui. Imagina onde chegar lá. Existe um chamado, que é, né? Não, chamado está toda hora. Existe um chamado, às vezes, que a gente está aqui no centro espírita, que é o estudo, né? O estudo nada mais é do que a gente se aprofundar e entender o amor para poder praticar ele, né? E existe um chamado do dia a dia. Que tem uma toda hora tem uma pessoa aflita, tem Eu vou um te parente dizer, que a gente viu? cruza e vira a cara dele, entendeu? Uma pessoa doente na rua. A gente acha, amigo, que a gente é inteligente, mas não é inteligente não. Fazer o bem, faz bem. É gostoso os momentos de maior tranquilidade, felicidade. Sabe aquela coisa assim, a gente não sabe o que é felicidade verdadeira, mas a gente tem uma ideiazinha quando a gente está no trabalho do bem, não tá? A gente não fica alegre, a gente aqui naquele dia, hein? Se acabando lá nas roupas. A gente deu um pulo nas roupas. Sim, tu vê a quantidade de roupa que chegou hoje. Que chegou hoje, olha o tamanho do Minha saco. filha, o carro dela veio abarrotado com pouco, o menino dela fica em Macaé. Porque não ia ter lugar para o menino sentar. E aí a gente sai cansado, mas cansado feliz, gente. É um cansaço gostoso, né? E aí o que é que ele diz? Ele diz assim, ó, maldita seja Gerasa, que expulsa os filhos e despreza os enviados. E o que foi que esse homem fez concluindo Amélia? Depois de caminhar pelas terras da Decápole, narrando o que lhe fizeram Galileu, ele demandou as praias do outro lado do mar e perdeu-se na multidão que acompanhava as pregações no lago e nas cidades, nos montes e na orla das estradas, oferecendo suas mãos e os seus braços aos aflitos e combalidos que necessitassem de ajuda. Eram excluídos, ele sabia onde é que doía. Então, quando ele via a dor, incomodava ele, porque ele sabia onde doía, onde mais doía. E assim, ressignificou sua vida. Tem uma situação assim, quando você começa a entender, né, o Evangelho, o amor, consequência disso tudo é doação. É você servir. Se você não está servindo, você ainda Está estranho. está estranho. Não, É pegadinha. você tem que estar, né, tem que sair pregando. Tem que sair pregando, falando, né? A pregação Semeando em ações. em ações, é vivendo. Muitas vezes a gente vê pessoas aí com a Bíblia debaixo do braço querendo dar lição de moral. Mas